Muito boa tarde, pessoal, para mais um Link Convida. Meu nome é Márcia Ditzel e eu estou aqui com a nossa pequena equipe do Link para o episódio número 33, com muita alegria de receber o nosso mestre, nosso mago, o dono de 589 clones. O Rodrigo Narciso, assim, eu digo que ele é, acima de tudo, uma das pessoas mais generosas que eu conheço dentro do serviço público, né? Ele já facilitou mais de, sei lá, quantas oficinas já facilitou? Mais 100 já, né, Rodrigo? Nossa, perdi a conta. Eu acho que por aí, em treinamentos de design thinking, de sprint, já atingiu muita gente, assim, o serviço público inteiro, as pessoas conhecem ele, né, em todos os poderes, né, e tudo. Ele também tem essa experiência em gestão de pessoas do serviço público, gestão do conhecimento, gerenciamento de projetos de inovação. Ele é criador do Sacolão de ferramentas, né, que é um repositório gratuito de ferramentas para inovação e jogos sérios. Tem, nossa, mais de 3 mil acessos, com certeza. Ele trata de gestão de pessoas, de integração de equipes, de integridade, estratégia, assédio. A gente já teve oportunidade de tratar de temas sensíveis como assédio e integridade a partir de jogos, né, desses jogos sérios que ele produz no fim de semana. Ele é criador também de um framework, que é uma ferramenta para a criação de laboratórios de inovação no serviço público. Então, é uma pessoa que é sempre bom ter ao lado. E liderou, né, a equipe responsável de implantação do laboratório lá de inovação da ANAC, entre outras coisas, né? Rodrigo, seja muito bem-vindo. É um prazer, uma alegria, uma honra ter você aqui com a gente finalmente. E eu estou aqui com a Bel, que também é do Link, e ela vai começar a te provocar hoje. Boa Diz aí. tarde, pessoal. Eu sou a Isabel, estou aqui no link com a Giovana, com a Márcia, com a outra Giovana. Temos duas Giovanas agora na nossa mini equipe, como diz a Márcia. E muito obrigada, Rodrigo, nosso professor, além de tudo, do que a Márcia já disse, né? Considero um grande professor também, um educador, né? Que faz tanta questão aí, tem gosto em compartilhar o seu conhecimento. E eu estava falando com a Márcia, Rodrigo, sobre essa questão da gamificação, que agora é o nosso tema do nosso diálogo de hoje, né? Que a pessoa chama de joguinho. Ah, então vamos fazer um joguinho. E aí que traz essa conotação, que fosse uma brincadeira, uma coisa infantil. E no ambiente de serviço público, né, nosso ambiente aqui dentro, então, de instituição do Poder Judiciário, que tem, até eu digo que é um certo medo dessa infantilização, como que essas pessoas que tratam como um joguinho precisam rever os seus conceitos? O que que a gente pode responder para quem chama a gamificação de joguinho? Bom, acho que o primeiro ponto é o seguinte, né? Acho que é bem interessante. Acho que o primeiro ponto é o seguinte, tá? A gente joga mais do que a gente acha que joga. Pessoas que odeiam os jogos, até por considerarem infantil, bobo, participam de jogos o tempo inteiro, né? Eu vou mostrar isso para vocês. Então, acho que o primeiro ponto é o seguinte, né? Existe de fato um preconceito, tá? De que jogo é igual a brincadeira, igual coisa de criança, tá? E isso, primeiramente, que isso não se coaduna com a realidade. Eu posso ter um ambiente ludificado, tá? Em coisas que sequer são jogos, que é o que a gente chama de gamificação. Que é quando a gente aplica esses elementos e princípios de jogos em coisas que não tem nada a ver com o jogo, tá? Mas é uma pergunta, só ter uma ideia, essa pergunta aqui. Alguém aqui usa alguma rede social? Ah, todo mundo acha, né? Perfeito. Você está sendo gamificado o tempo todo. Coisas como os seus contadores de seguidores, os seus likes, as coisas que você faz de interação, tudo isso tem algum elemento de gamificação. Rede social, inclusive, ele trabalha muito, né? Se você pegar o Octavius, que é o framework de gamificação do Ikao Tchau, ele trabalha muito com o conceito de socialização, que é um conceito humano, inclusive, né? Por isso que nós somos considerados seres sociais. E isso tem muito a ver com engajamento, com participação, com formas, e isso é o tempo todo. Então, todo aquele likezinho é gamificado, né? Você fazer o gerenciamento de seguidores é gamificado. Pega a LinkedIn, né? E leva isso ao extremo, por exemplo, né? Então, por exemplo, e olha que interessante.
O LinkedIn, que ele tem que procurar, como toda rede social, né, ela não cria o seu conteúdo, o conteúdo é pelos seus usuários. E uma coisa que o LinkedIn tem feito, espertamente, inclusive, é fazer o seguinte: como é que a gente pode fazer os usuários gerarem mais conteúdo? E um conteúdo que seja utilizável para aumentar a relevância da plataforma, para ela não postar receita de bolo, mas sim postar coisas que são o quê? Relacionadas a esses aspectos mais profissionais. Se o LinkedIn é profissional ou não, é uma outra história, tá? Tem muito Facebook no LinkedIn, na minha opinião. O que que ela tem feito, tá? E já tem algum tempo. Olha só. Puxa, Rodrigo, lá no seu perfil a gente está vendo que você é a pessoa que sabe falar de jogos, sabe falar de gestão de pessoas. Olha, você pode contribuir com um artigo aqui. Então tem tipo uma roteirização. Você pode escrever tipo um post, só que esse post ele pode ser parte de um artigo que ele construído com IA. Aí que interessante, como é que elas fazem para você participar? Olha, se a sua contribuição no artigo se você ganhar 3 likes em contribuições do tópico, a gente vai te dar um selo de top voice de comunidade. Que aí representa que a comunidade está validando aí que você é um conhecedor do assunto e isso vai constar no seu perfil. Olha que interessante, estou trabalhando com elementos de construção colaborativa, né? Que na verdade, se você usar a lógica do artigo, é como se você tivesse uma lógica de missão, de uma quest, tá? Eu estou utilizando elementos de emblema que é baseado numa recompensa social, que é o selozinho do Top Voice, e isso é uma técnica até muito comum, né? De ter um badge, de ter uma insígnia que faça aquela questão. É a mesma coisa, quando você vai lá jogar Pokémon e vai ganhar insígnia de ginásio, é a mesma coisa, tá? Só que você não está jogando Pokémon. Você, na verdade, você está sendo jogado por LinkedIn, para o LinkedIn te dando uma distinção virtual, que não tem valor de face nenhuma, para que você gere conteúdo para ela poder ganhar mais dinheiro, contratando anunciantes melhores e fazendo os CEOs do LinkedIn ganharem muito mais dinheiro. Parabéns. E eu vejo muita gente que odeia jogo. Não, esse jogo e tá lá animado no LinkedIn. Alguém compra aí na Shine? Shine, sei lá, que eu não participo, eu não participo. Alguém compra lá? Compra roupa? Alguém compra roupa lá? Pode falar. Eu compro. Então, é um ótimo exemplo também de um ambiente de e-commerce, tá? Totalmente gamificado. Você não ganha lá ponto, você não ganha lá coisas para você ganhar desconto, se você faz comentário, manda foto da sua roupa, comenta, não é? O que a Shein tá fazendo? Tá te gamificando. É jogo? Não. Ninguém vai falar que aquilo é um jogo. Mas no momento que você está buscando recompensa, está buscando um cupom extra, está conseguindo desconto através de interação. Ai, cara, olha só, vai lá no meu review, me dá uma estrelinha aqui, né? Ou quando ele fala o seguinte: se você fizer um review com foto, você ganha mais do que o cara que não colocou foto. A empresa está jogando com você para aumentar o número de vendas, tá? E você ganha um desconto pequeno, ela vai ganhar um lucro grande. Isso é uma gamificação. Então, acho que esses são dois exemplos, tá? Aonde a gente vê claramente aonde você tem elementos de jogos, num ambiente que não é jogo, num ambiente que não é infantilizado, e que, e que são dois exemplos em que a gente está falando de empresas que faturam muito dinheiro. Muito mais do que você vai ver na sua vida como pessoa física. Então, essa aí é a minha resposta para aquela questão que, essa coisa de gamificação de jogo é bobo. É bobo para quem acha que é bobo. Para quem entende que isso aqui é comportamento humano, tá ganhando muito dinheiro com isso. Eu ia até falar dessa questão do comportamento humano, né? Eu tenho duas filhas de 9 e 11 anos, e elas fizeram aquela brincadeira quando chega lá nos parques da Disney, lá de recebe uma revistinha e tem que colar os adesivos em cada área que você vai. É dos exploradores, é como se fossem os escoteiros, é daquele filme do balãozinho lá, Up, Altas Aventuras, que tem um menininho que é escoteiro, como se fosse aquilo. E aquilo virou para elas o objetivo da viagem, assim, elas não queriam ir no brinquedo, elas queriam colar o adesivo que representava que elas tinham concluído aquela missão. Então, como isso, as pessoas que começaram a usar sabiamente a gamificação perceberam que é inato, né? Que é da criança ali, a gente vem carregando isso, essa vontade, a nossa iniciativa, a nossa colaboração, como ela é, né, fisgada, a nossa atenção ali com alguma recompensa, um adesivo, uma
verificação no LinkedIn, né? Como aquilo vem é do nosso comportamento mesmo e não foi introjetado, né? Foi observado que o ser humano funciona assim. Aí. É interessante, Bel. E, Rodrigo, tem até perguntas aqui. Quando a gente faz a inscrição, a gente abre para as pessoas, né, da plateia. Às vezes, daqui na hora, por algum motivo, não querem perguntar, mas elas podem já formular as perguntas. E aparece bem isso mesmo, né? Se ele pode, e baseado nisso que a Bel falou, né? Se ele também, se os jogos podem ser usados para engajar servidores, para fortalecer a educação corporativa, elaboração de manuais, né, material de consulta para procedimento, por exemplo. Surgiram várias questões nesse sentido. Ótimo. Pode sim, tá? Porque, assim, a gente tem que voltar uma questão um pouquinho mais para trás, conceitual, tá? Que é o seguinte, o que que a gente está falando dos aspectos relacionados à parte de jogos? E aí eu tô falando do jogo como um todo, tá? O jogo ele tem um elemento muito importante porque ele é um elemento muito interativo. Então é aquela coisa, mesmo que você jogue sozinho, tá? E aí as mídias podem ser várias, pode ser desde um livro, pode ser um jogo de tabuleiro, pode ser um jogo de videogame, pode ser o WhatsApp, né? O... Então é aquela coisa. Primeiro, então é sempre uma interação humana. O jogo é sempre uma interação humana mediada por algum tipo de plataforma. E pode ser física ou virtual. Até o clássico RPG, né? O Role and Play Game, tá? Não Reeducação da Postura Global, né? Ele é um tipo de jogo onde você joga literalmente para quem joga, você pode jogar sem nada, simplesmente conversando. No máximo vai ter uma ficha de personagem, vai ter um dado, vai ter uma miniatura, dependendo do jogo. Mas basicamente é uma interação de jogo em que a gente trabalha muito com storytelling, né, interação de papéis, e a gente basicamente conversa. Então as mídias, que são justamente os pontos de interação humana com o sistema de jogo, tá, ou com a plataforma, ela varia muito. Mas ela tem um sentido muito de ser de interativo, tá? Dela ser um ambiente contido, por isso que você media pelas regras, tá? Então, o que que você pode fazer, o que que você não pode fazer. E ela tem uma experiência que ela tem um final definido, tá? Ah, mas tem jogos que você pode ficar repetindo ele, fazendo repetição, não tem problema nenhum. Muitas gamificações, inclusive as que viciam, elas usam muito a ideia de fazer ciclos curtos, mas que maximizam recompensas muito rápidas para incentivar você a continuar jogando, tá? Então, essas são as características principais, tá? E aí o que acontece? Qual é o elemento principal que a gente está falando? A gente usa elementos, tá? Para induzir, assim, eu uso de maneira provocante mesmo, tá? A pessoa a fazer comportamento. E aí vai ter por isso que você tem muitas das interações da gamificação dentro de uma parte maior que são as ciências comportamentais, tá? Um instrumento, tá? Que tem a ver com isso. Por quê? Mas é o seguinte, se você está realizando alguma atividade dentro de uma ação limitada por um sistema de regras, qualquer que seja, pode ser desde um manual de ética, como pode ser um jogo de tabuleiro, você tem um comportamento que é desejável, que ele é mediado pelas suas regras e pela limitação de ações que você pode fazer. Da mesma maneira, você tem o quê? Puxa, você violou alguma regra, então eu vou te punir, você vai ter alguma coisa para cá. Então, olha que interessante. Então, quando eu tenho um determinado objetivo, eu posso criar uma sistematização de forma em que eu induzo os comportamentos que eu quero. Claro, as estratégias que a gente vai utilizar, elas podem ser várias, tá? Que não tem nada a ver com o jogo, por exemplo, mas que eu posso incentivar comportamento. Quer ver um caso clássico, mas indo para a ciência comportamental? É o caso da questão dos doadores de órgãos. Então tem uma coisa bem interessante pelo seguinte, tá? Existe uma razão, tá? E tem vários estudos que o pessoal que trabalha em ciência comportamental tem, que fala o seguinte, que o que acontece? A doação de órgãos é voluntária na maioria dos países. Então a pessoa escolhe se ela vai doar seus órgãos ou não. Só que tem o seguinte, existe uma diferença em que existe um gatilho de comportamento, um empurrãozinho, um nudge, como a gente chama, que ele é uma coisa muito simples que acontece o seguinte, que é o seguinte, é o fato de você, por definição, fazer a pessoa ser doadora de órgão,
Ou você falar o seguinte: se você não quer doar, você tem que declarar que não quer. Tem alguns estudos que mostram o seguinte: alguns países que aplicaram isso falam o seguinte: o fato de você colocar a pessoa como doadora por definição, por padrão, e fazer ela ter o trabalho de simplesmente declarar que para colocar na identidade que ela não quer doar, isso aumenta a quantidade de doadores. Só pelo trabalho que você dá para a pessoa colocar lá no documento de identidade que ela não é doadora de órgãos. Isso é comportamento. Tem nada a ver com o jogo, mas é um elemento. Tem casos, por exemplo, tem casos em São Paulo, Rio de Janeiro também tem, de que mudanças no carnê do IPTU aumentam a arrecadação do imposto de cota única. Então, o comportamento, às vezes, é uma coisa muito sutil, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de aplicar para a educação corporativa, o que que eu estou querendo trazer, né? Quando eu vou trazer com alguma coisa gamificada? O que que eu posso trazer desses elementos que se originaram ou são muito utilizados em jogos para promover o comportamento que eu quero? Quer ver um comportamento muito simples? Tem vários lugares, você vê muito no LinkedIn. Mira exemplo, tá? Se você for lá no Miro Academy, que é o ambiente de aprendizagem autoinstrucional do Miro, tá? Que é a plataforma de fazer isso aqui. Deixa eu até compartilhar a tela para mostrar para vocês, né? Então, o Miro, ele tem o quê? Ele tem uma plataforma para quem quiser aprender, ele está em inglês, tá? Mas quem quiser aprender algumas coisas da ferramenta, tá? Você pode fazer uns cursos institucionais no Miro, tá? E olha que interessante. Quando você conclui os cursos do Miro, você pode ganhar o quê? Um embleminha, que você pode colocar onde? No seu LinkedIn, que é gamificado. Ó, então, olha, fiz o curso básico do Miro. Olha, eu tô certificado que eu tenho um emblema, tipo do Pokémon, de novo, lá pro Pokémon, né? Ó, agora eu já sei utilizar as ferramentas de reuniões colaborativas. Agora eu tenho uma de facilitação. Aqui, ó, tá vendo? Ó, sei fazer suporte. Isso aqui é gamificação. Aí a pessoa, por quê? Porque a pessoa ela vai lá no LinkedIn. Deixa eu até abrir aqui meu LinkedIn. Ó, a pessoa tá meio. Tô pausado nele por enquanto, mas dá pra ver aqui. Ó. Tcharam, tcharam. Aqui, ó. Isso, é certificados, ó. Ó, que bonitinho. Eu tenho dois aqui do Miro, ó. Exibir credencial. Quando eu clico lá em inserir credencial, ó, que bonitinho. Tô devidamente certificado. E isso aqui é um instrumento de gamificação, tá? Um. Então, olha que interessante, tá? Então, isso aqui é um exemplo, tá? Real, de como você está usando um elemento bem simples, tá? Um dos mais usados, inclusive, para você fazer a pessoa criar participar de matéria de aprendizagem, ter uma verificação e fazer com que ele consiga ter o quê? Uma distinção, e essa distinção verificável, ela pode ser utilizada, tá? Então, isso aqui é um exemplo de como é que a gente pode trabalhar também, tá? Eu tenho uma curiosidade, Rodrigo, que é como você começou a trazer essa questão da gamificação para a educação corporativa, para o ambiente institucional, se foi ali no âmbito da ANAC, ou se foi nesse âmbito mais da inovação mesmo, né, com outras instituições. Como que começa essa cultura aí, né, para a gente trazer, assim, esses benefícios da gamificação para o nosso ambiente de serviço público, de educação corporativa? Então, acho que o primeiro ponto é o seguinte, tá? Aí vou. O que acontece? Acho que o primeiro ponto é ter pessoas, tá? E aí, obviamente, que toda implementação numa organização, e aí não é só no setor público, também no setor privado, tá? É aquela coisa. Se a liderança não compra a ideia, ela nunca vai sair do papel. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, existe uma coisa muito importante desta venda. Por isso que eu sempre falo o seguinte, então, quando você. Por isso que eu gosto muito de ficar procurando esses casos, porque fala, ó, isso aqui é um caso de gamificação, é um caso de jogo, que são coisas diferentes, tá? Jogo sério e gamificação são coisas diferentes, e que tá funcionando. Puxa, a gente poderia pensar alguma coisa assim. Pô, bacana. Então, por quê? O exemplo do outro é sempre bom para falar, cara, a pessoa tá usando e tá indo bem. Poxa, a gente podia fazer uma coisa parecida. Tá? Segundo, eu acho que tem uma questão muito importante, porque hoje o que acontece? Aonde eu aprendi muito? Jogando. Tá? Sempre gostei de jogos, tá? Desde pequeno, tá? E aí, obviamente, que você vai estudando algumas coisas. Como eu falei, você acaba estudando coisas de jogos
por conta da interrelação com ciências comportamentais. Você tem vários estudos, tem exemplos e tal, que você pode trabalhar, tá? E você vai aprendendo a fazer essas aplicações. De novo, uma questão muito importante é você lembrar que isso aqui nada mais é que um projeto. E todo projeto ele precisa ter o quê? Ele precisa ter um elemento de resultado que você quer. Não existe gamificação ou jogo sério ou qualquer coisa lúdica que, por mais infantilizado que seja, ele tem uma intenção, tá? E aí você faz aquele ponto de conversão. E aí você usa esses elementos para você modelar o comportamento que você quer, tá? Então vou dar um exemplo também. Acho que todo mundo aqui, pelo menos se não fez, já ouviu aquelas questões lá da Conquer, né? Que é uma escola, né? Que tem, às vezes, dá aquele curso grátis e tal, vamos fazer e tal. Gente, aquilo é um ótimo exemplo de gamificação atrelada a marketing. Ah, por quê? Porque olha que interessante. E aí volta uma questão muito importante. Eu tenho sempre três pessoas, eu tenho sempre três atores, pessoas que são muito importantes em qualquer gamificação ou um jogo sério. Eu tenho a pessoa que vai participar, que é o meu jogador. Eu tenho o meu game designer, que é a pessoa que vai designar o jogo ou gamificação. E eu vou ter o quê? Eu vou ter o demandante. É a pessoa, a área, o cliente, né, o gestor estratégico que vai demandar alguma ação com determinado objetivo. Normalmente, game designer, ele trabalha com a seguinte pá. E todo mundo nós podemos ser game designers, tá? Acredite em mim, tá? Ele entende a necessidade do seu demandante, vê se ela é compatível com esse objetivo ligado a algum comportamento de um determinado público, que são os jogadores, tá? E eu converto esse comportamento no resultado que a gente quer. Então, vou dar um exemplo. A Conquer, como toda empresa privada, ela precisa vender. Então, o que que ela faz? Tá? E ela faz muito bem, por sinal. Tá? Não vou entrar no mérito da qualidade dos cursos, mas a estratégia de marketing dela é muito boa, pelo seguinte. Por quê? Olha, a gente precisa trazer clientes para gente. Uma maneira da gente trazer clientes é a gente dar a amostra do que a gente produz de curso, mais atrelar eles para que eles sejam convertidos, né? Que a gente chama de conversão de lead. Então, o lead é uma pessoa interessada no produto, que você chega nela, e você converte ela quando ela vira uma venda. E aí, o que que ela faz para tentar converter as vendas, clientes potenciais com vendas utilizando o curso gratuito? Então, olha que interessante, ela tem um objetivo de negócio, ela tem uma meta de clientes que ela precisa virar pagante. O que que ela faz? Ela cria uma situação em que, primeiro, ela oferece uma coisa que um determinado público-alvo ela quer, que é o curso. É só isso? Claro que não. Para quem já fez o curso da Conquer, o que que ela fala? Você pode fazer o curso, você tem um tempo limitado para fazer, e isso é intencional para criar urgência. E ela fala o seguinte: olha, você terminou seu curso? Bacana, mas o seu certificado você vai ter que assistir uma live nossa. Esta live é exclusiva, isso também é um elemento de gamificação que cria urgência, tá? O sentido de sentimento de perda. E nessa live que a gente vai vender nosso produto, você vai ter o código para você ganhar o seu certificado. E você ainda pode ser um VIP, tá? Deu um desconto exclusivo, que a gente já ia dar de qualquer jeito mesmo, se você aproveitar essa oportunidade única, que também é por tempo limitado. Mas não é só isso. Ele fala, gente, existe outro elemento que é o seguinte, que ela trabalha com plataformas que a gente chama de marketing de indicação, tá? Que é uma forma de marketing hoje muito popular, ainda mais hoje em redes sociais. O que acontece? Se você se inscreve lá no curso, eu falo o seguinte: você quer ganhar prêmios? Todo mundo, claro que eu quero ganhar prêmio. Então é o seguinte, olha, você bota seu e-mail aqui e vai te dar um link exclusivo para você. Então toda pessoa, então você manda para os seus amigos, né? Por isso que o WhatsApp fica depois cheio com aquele monte de spam, né? Mas vida curta tal, né? Por quê? Se uma outra pessoa ela entrar no seu link pela sua indicação, você vai ganhar um ponto aqui. Então tem uma tabela. Quanto maior o número de indicações, mais prêmios você pode ganhar. Isso também é uma lógica de jogo, né? Utilizar missões, utilizar desbloqueio de marco, que são com recompensas progressivas. Tem até um leaderboard, porque o prêmio bom é só para o primeiro que conseguir o maior número de indicações. Ou seja, ela está fazendo que você, que é seu cliente potencial, ele também vire um promotor da marca da empresa. Isso é uma gamificação. E é uma gamificação focada para marketing. É para qualquer um? Não, porque o que que ela faz? Olha, melhor coisa que tem para a empresa é o quê? A pessoa lá no LinkedIn botar lá o certificado. Olha o certificado que eu ganhei.
Por quê? A pessoa que coloca certificado no LinkedIn, ela tem um perfil comportamental muito específico, que são pessoas que a gente chama de conquistadores, que são pessoas que elas têm um elemento de autocompetição. Então, elas gostam de mostrar todas as conquistas pessoais que ela tem. Às vezes, ela nem se preocupa em competir contra a pessoa, mas ela tem um perfil e a pessoa. E detalhe, toda a estratégia da Conquer ela é gamificada nessas vertentes para pegar essa pessoa aqui. É essa pessoa que vai lá comprar a assinatura dela, vai comprar o curso dela. Olha, objetivo de negócio atrelado a um elemento de gamificação para você levar um comportamento que é sutil para a pessoa para ela fazer isso. E eu nem vou falar da Amazon Prime. Vamos mudar de pergunta, tá? Mas, de novo, então isso é um elemento muito importante. Então, quando você quer trazer você precisa trazer o quê? Qual é o seu objetivo? Ah, eu quero aumentar o engajamento das pessoas em determinada ação educacional. Ah, a gente precisa, por exemplo, aumentar a participação social na determinada consulta pública. Ah, nós precisamos ter, por exemplo, uma questão muito importante da melhoria de prática de gestão, tá? Então, isso você pode trabalhar com desafios coletivos. Vou pegar o caso da Anvisa. Então, a Anvisa, ela é um dos grandes exemplos da gestão pública de aplicação de OKR, Objetivos e Resultados-Chave, tá? Que é uma metodologia, né, utilizada, participativa, muito utilizada para a criação de metas de acompanhamento baseadas em participação e resultados quantitativos. E aí o Gustavo Trindade, que é o chefe da assessoria da Anvisa, ele fala o seguinte: uma coisa muito importante para a culturação do OKR foi eles terem uma ação que eles chamam de OKR de corpo e alma, que é uma criação na verdade, uma competição, entre aspas, cooperativa, aonde tem resultados, deram já dois. Um sobre atividade física, foi o segundo, e o primeiro foi sobre arrecadação de doações, tá? Isso foi antes, até fizeram outro, agora para o Rio Grande do Sul, mas eles tinham feito um em 2022, tá? E aí o que acontece? Por quê? Porque ele cria um sentimento de engajamento ligado no aspecto de propósito, que é vamos arrecadar coisas para doação, seja roupas, mantimentos, brinquedos. Tá ligado a um outro motivador lá do Icot Show, que é o de propósito, significado épico chamado, como ele chama. Ligado a uma culturação de OKR, trabalhando com o elemento de concluir metas, que é a mesma coisa. Eu posso pegar a mesma estrutura que eu pegaria num jogo de videogame para você cumprir metas para poder construir alguma coisa. E isso é utilizado para difusão de cultura de gestão, tá? Um caso mais focado para o setor público, tá? É onde tem todos os elementos de uma gamificação. Muito bom. Excelente. E se a gente sair, né, da educação também, Rodrigo, agora, e pensar, né, nesses jogos para tratar de assuntos sensíveis mesmo, de assuntos críticos naquele ambiente. Então, a gente faz, por exemplo, eu gosto muito de começar agora as oficinas, que eu aprendi com você, o jogo do Ideias Estúpidas, né? Que Ah, é também um exemplo mais básico que me ocorreu agora, mas a gente trata, e esse jogo, só para, né, falar aqui para as pessoas que não conhecem, então a gente começa, dá para fazer de quebra-gelo, dá para fazer como atividade mesmo, a gente põe lá as ideias, invenções, inovações reais, né, da vida real, desde o foguete até o do radinho de pilha e tudo mais, né? E o que foi dito sobre essa invenção, sobre essa inovação naquela época. E as frases são as piores possíveis, e a gente tem que conectar, né? Essa ideia estúpida com a inovação da vida real. Mas a gente também trata de assuntos bem críticos, né? Como foi o caso né, do assédio e também dos programas de integridade né, que você faz e outros de gestão aí. Então, eu vou te pedir para dar exemplos aí, não sei se consegue compartilhar, uhum. mas por que, né? Em que nível que, que você consegue perceber, né, que os jogos, se é isso mesmo, né? Eles fortalecem essa cooperação? Eles fortalecem a segurança psicológica e a resposta, por quê? Se isso acontece, por quê? Porque ele não é punitivo, é por aí, assim? Acho que tem uma questão muito importante, né? Que é o ponto da gente pensar o seguinte: quando você cria um ambiente lúdico, tá? Ele pode tratar um assunto sério, tá?
mas às vezes ele permite outro tipo de interação, tá? Porque eu, na verdade, eu crio um ambiente, eu posso criar um ambiente simulado, tá? E aí eu posso trazer várias questões aqui para a gente trabalhar, tá? Vou dar dois exemplos. Deixa eu compartilhar aqui minha tela de novo, tá? Para vocês verem como é que tem é meio múltiplas coisas, tá? Aqui, vou dar um exemplo, vou dar dois exemplos, tá? Tô com minha tela compartilhada. Aqui. Isso aqui é um jogo. Isso aqui vocês podem baixar, tá? É, foi promovido pelo Ministério da Educação lá de Singapura, tá? Isso aqui é um jogo chamado To Be You, tá? Em que ele é um jogo para trabalhar com elementos de inclusão, discriminação e empatia. Tá? Então você joga ele como se fosse um jogo de texto, que a gente chama de visual novel, tá? Então é uma historinha, você vai acompanhando a história dos personagens, tá? E aí você vai tendo várias decisões que você vai fazendo na história dele. Então, por exemplo, né? E aí cada personagem aqui, ele representa um tipo de situação relacionado, por exemplo, a preconceito, racismo. Então, vou dar exemplo aqui, tá? O Ravi, por exemplo, ele é de origem indiana, tá? E ele quer ser um engenheiro aeronáutico normal. No início da história dele, o que acontece, tá? Existe um preconceito, nem sabia, tô aprendendo com esse jogo, com os indianos lá em Singapura. Então, o que acontece? Como a universidade onde ele vai cursar é longe da onde ele mora com a família, então ele vai fazer o quê? Ele vai alugar um apartamento perto da universidade. E aí ele sofre um racismo, porque quando descobre que ele é de origem indiana, o dono do apartamento não quer alugar para ele. Na verdade, ele não fala nem direto com o cara, ele fala lá com a agente imobiliário e ele fala: Cara, infelizmente a gente não vai poder e tal. Tem uma coisa muito legal desse jogo, porque ele faz você vivenciar a experiência de cada um. E ele tem perguntas relacionadas a aspectos de empatia. E você, o que que você sentiu quando aconteceu a situação do Ravi ter o aluguel dele negado? Como é que você reagiria? Então tem coisas que é muito legal que o jogo ele trabalha com essa questão utilizando esses arquétipos que representam situações reais de racismo, preconceito e discriminação como uma forma de uma ferramenta educacional, tá? E é um jogo, tá? Você pode até jogar. É gratuito em inglês, você joga no navegador mesmo, não tem que abaixar nada, tá? Posso trabalhar com essas questões? Posso, tá? Então, por exemplo, lá no Conexão a gente criou um jogo, tá? Que é o Silêncio, que é um jogo de cartas. E ele é um jogo de cartas para você trabalhar em grupo, tá? Então você joga, um jogo bem simples. Todos os nossos jogos são gratuitos mesmo, tá? E ele trabalha com uma lógica bem interessante pelo seguinte: é um jogo onde ele é baseado num jogo muito conhecido, né? Que é o Lobisomem, tá? Que é um jogo aonde existe nesse jogo original. Aí isso que é interessante, as inspirações. Então, no Lobisomem é um grupo de pessoas que tem dois tipos, o lobisomem e tem os aldeões. E aí, então, os lobisomens sabem quem são eles, os aldeões não sabem quem são os lobisomens. Tá? E aí, qual é a lógica? Os lobisomens têm que matar os aldeões, e os aldeões têm que matar os lobisomens. O lado que conseguir matar o outro primeiro ganha. Só que aí, como é um jogo de papéis ocultos, como a gente chama, que é uma mecânica que acontece muito em jogos sociais, você tem que deduzir. Como é que a gente trabalha aqui pro assédio? De uma maneira mais séria e com devido cuidado com o tipo de assunto. Olha, vamos trabalhar com a mesma lógica de trabalhar com vários papéis e alguns papéis serem ocultos. Então aqui a gente trabalha com. Aqui é, que é a versão em espanhol. A gente fez o jogo em trilingue, tá? Tem em português, inglês e espanhol. Tá? Então você tem o assediador, cujo objetivo do jogo é assediar as pessoas, tá? As vítimas. Nós temos as vítimas de assédio e nós temos o investigador, que normalmente vai representar uma corregedoria, uma comissão de ética, que vai apurar esses casos de assédio. O jogo ele tem duas fases, tá? E aí cada um ganha um papel aleatório, tá? E depois eu vou contar as reações. Tá? Então, o assediador, todo mundo sabe quem é o investigador, porque o investigador é um papel na organização, então todo mundo sabe quem está apurando. Eu tenho o assediador que ninguém sabe quem é, que pode ser chefe, pode ser colega de trabalho. Você sabe que existem vários tipos de assédio, tá? E eu tenho as vítimas. Então, o assediador tem uma fase do jogo, e é por isso que o nome chama Silêncio. Por quê? Porque existe uma ação aonde ninguém tá vendo, estamos de olho fechado, a gente joga em grupo, em roda.
em que o assediador ele pode o quê? Atacar uma vítima. Para simular uma coisa seguinte, é a abstração simulando um efeito real. Muitos casos de assédio, e isso a literatura, ela fala isso, quem estuda, não acontece na frente dos outros. Normalmente vão acontecer em situações fora do olhar das pessoas, né? Leva uma pessoa para uma sala, para um lugar reservado, até fora do meio de trabalho, e aí ele comete a violência. Tá vendo que todo mundo tem uma saúde mental aqui? Então, toda vez que uma pessoa sofre um assédio, ela perde uma carta de saúde mental. Então, quando tem a segunda fase do jogo, que todo mundo vê o resultado do assédio, aí todo mundo percebe que uma pessoa ela não está se sentindo muito bem porque ela perdeu saúde mental sendo assediada. E aí tem uma coisa bem interessante pelo seguinte, tá? No início do jogo ninguém sabe quem é o assediador. E a vítima, ela também não tem no início do jogo como provar quem é o assediador. Que acontece muito, né? Justamente esse aspecto muito pernicioso do assédio. Então o que acontece? A vítima, ela pode denunciar no início do jogo? Pode. Só que ela é obrigada no início do jogo a denunciar abertamente. E por isso que quando a vítima ela denuncia aberto, ela se expõe e ela perde mais saúde mental, que representa também uma coisa muito comum em casos reais, que é o seguinte: é a vítima se revitimizar para poder expor a violência que sofreu. E será que é mesmo? Será que não é? E tal. E aí o investigador ele pode tomar uma decisão. Ele pode aceitar a denúncia, ele pode ir punir o assediador que foi acusado, ele pode absolver a pessoa acusada de assédio, ou ele pode não fazer nada dizendo: eu ainda não tenho elementos para poder tomar uma decisão. E é interessante do jogo pelo seguinte, porque o papel do investigador é o papel mais difícil. Por quê? Porque se ele absolve o assediador ganha, porque a decisão dele mina a confiança no sistema. Uma vítima pode ser acusada falsamente, que o assediador ele pode fazer isso. Ele pode acusar uma vítima falsamente. É raro, mas acontece na realidade. Talvez nem tão raro assim. Então, se uma vítima for punida indevidamente, o assediador também ganhou o jogo porque ele também acabou. Então, olha que interessante. Então, ele é uma dinâmica tensa, embora toda simulação do assédio, ela não é toda através das cartas. Você perde saúde mental. Não tem uma interpretação do assédio, tá? Até por uma questão, porque isso envolve vários gatilhos também, para pessoas que sofrem uma questão. O que é legal do jogo, tá? É porque quando as pessoas experimentam, elas começam, às vezes, a entender como é que essa dinâmica ela afeta várias pessoas, tá? Porque você pode fazer rede de apoio, por exemplo, tá? O assediador, ele pode tentar se fazer de vítima. Então, tem várias questões, quando a gente faz o debriefing, e isso é importante nesse tipo de jogo, tá? As pessoas compartilham experiências, lembram de situações, veem, por exemplo, a importância do canal de denúncia, porque tem uma virada no jogo em que a denúncia ela passa a ser fechada, a ser anônima. Isso muda a dinâmica do jogo, inclusive, tá? Então a gente vai vendo as relações que vão acontecendo para a gente poder entender aquilo que é importante para a prevenção e para o enfrentamento, tá? E isso aqui é um jogo, não tem nada de divertido, não tem nada de bobo, mas ele é feito com uma atenção para que também a gente não pese a mão, né? Então, aquela coisa, a gente não quer que a pessoa, ela... E tem pessoas que lembram, assim, que, olha, assim, não aconteceu nada, assim, mas me lembrou uma situação que eu parei... E aí é muito legal de trazer. E é uma situação que causa incômodo. E eu acho que é importante para poder falar o seguinte, a gente precisa falar sobre o assunto. E aí, olha que interessante. Essa dinâmica foi feita em lugares aonde o pessoal, por exemplo, que estava querendo trabalhar com a questão de prevenção e enfrentamento, estava com uma dificuldade de colocar o tema na mesa. E o silêncio, como ele é uma ferramenta de auxílio-aprendizagem sobre o tema, ela foi um ótimo quebra-gelo para isso. Por quê? Porque assim, não é... Por quê? Porque a gente conseguiu pegar um instrumento que assim, parece, pô, assim, vamos testar isso aqui. E aí começa a trazer discussão para a gente amarrar com outras ações, tá? Então você tem várias maneiras da gente lidar com assuntos importantes, com assuntos sérios, tá? E com a devida seriedade e cuidado que esses assuntos têm que ser tratados, mas utilizando, por exemplo, esses instrumentos aqui, como eu mostrei, o To Be You ou silêncio, como forma de trabalhar. Tem outro jogo que a gente tem, que é a integridade, em que é uma apuração de denúncia também. E aí o pessoal faz tipo como se fosse aquelas séries, tipo CSI,
né? Em que o pessoal tem que investigar a denúncia, faz depoimento, busca pista, a mesma coisa. Porque você está montando um caso, está montando apuração, então tem uma outra maneira de trabalhar. Então tem várias maneiras aí de trabalhar. Aqui é um outro jogo, isso aqui é legal também, que trabalha com uma lógica de investigação de cartas para ensinar o quê? Como você monta a análise de problemas complexos. Árvore de problema, cinco porquês, tá? Então isso aqui é um caso que é parte de uma investigação, mas trazendo muito uma questão de entender como essas ferramentas ajudam. Em muitos casos a gente está trabalhando com política pública, né? Então vai fazer uma análise ex ante. Então, entender como é que funciona, então acontece muito isso. Tem uma situação problema, tá? E aí, a coisa de coletar evidências, de organizá-las, fazer um modelo lógico de causa e efeito, é fundamental nessa parte de concepção de política pública. E esse aqui é um jogo, também não tem nada de bobinho, de bobo, tá? Inclusive, é um assassinato que aconteceu, mas que ajuda a entender como é que a gente constrói isso aqui, tá? Também é um outro exemplo que eu queria trazer aí um pouco dessas questões que a gente pode trazer, porque as possibilidades são basicamente infinitas, né? Essa era até uma outra pergunta ali, né, Márcia, do pessoal que se inscreveu, de como usar os jogos além das cartas. Acho que as pessoas imaginam quando a gamificação é tratada com jogos, só aqueles jogos de cartas. E aí o Rodrigo já mostrou ali várias possibilidades além das cartas, né? Uhum. Né? Isso que é interessante. E, e essa questão que está surgindo aí também no chat, né? A gente já lê. Essa preocupação, né, que, por exemplo, no caso do assédio, né, que é onde fica mais, ou da integridade também, é de não usar o jogo para resolver um problema real, né? A gente sempre está simulando, então ter esse cuidado, isso é uma coisa que a gente aprendeu com o Rodrigo, né, quando estava jogando aqui, não é a ideia de trazer para um ambiente onde já existe um caso de não conformidade, não integridade, ou um caso de assédio, para tentar resolver pelo jogo, porque aí isso pode ser, né? A Pode questão da ser. revitimização, né? Que tem que ser pensada Exatamente. nesse momento. E ali são simulações para a gente tratar essa questão, né? 360 graus, com chefias, né? Com líderes e liderados, né? Mas para que ele não seja, tem outros meios para a gente resolver o problema. Mas para como conscientização, como ensinar e como, né? Abrir os olhos das pessoas aí. Bel, quer ler algumas perguntas aí do chat? Tem a Maria e o Luiz. Leio sim, vamos lá. É, A cadê a da primeira Maria da Maria. aqui? Uma dúvida. Como você equilibra para que o jogo, que é levado socialmente como algo leve e engraçado, consiga trazer assuntos sensíveis e difíceis na medida certa, sendo encarado com seriedade pelos jogadores? Existe algum olhar específico que você coloca no período da criação desse jogo? Ótima pergunta, Maria. A palavra é testar, tá? Então, assim, tem uma questão muito importante, que é o que você trabalha muito nos processos de inovação. Ou seja, eu tenho uma ideia, eu materializo essa ideia num protótipo e vou testar com o meu público-alvo. E a partir do teste eu vou aprendendo e vou melhorando até um produto para lançar. É a mesma lógica. Por quê? O teste, ele é um elemento, assim, para qualquer jogo, gamificação, o teste é um elemento fundamental. Por quê? Às vezes você pode ter assim, não, eu fiz a mecânica, botei aqui a plataforma, a teoria. Quando você vai jogar, funciona muito bem na sua cabeça, não funciona para o seu jogador. Tá? Silêncio é um ótimo exemplo disso, tá? Por exemplo, na primeira versão dele não tinha o papel do investigador. E aí a pessoa falou o seguinte, pô, mas seria legal ter uma pessoa que tivesse esse papel, porque não é que a pessoa que investiga, que faz a apuração, ela não é nem vítima e nem assediador. Mas ela, na ação pública, ela é um elemento fundamental. Olha, isso, de teste. Outra coisa, né? Eu me lembro que na ação de teste, a pessoa falou o seguinte: poxa, Rodrigo, seria interessante, por exemplo, para falar assim mesmo, para ser uma coisa mais realista, por exemplo, às vezes ter alguma coisa uma frase que simbolize um assédio sofrido, né? Ah, você é uma pessoa incompetente, idiota, imbecil. E aí eu me lembro que no mesmo teste, a pessoa que tinha uma outra pessoa que passou o teste falou o seguinte: cara, não faz isso não. Porque se você coloca frases assim, isso pode dar gatilho nas pessoas,
tá? Então, deixar essa abstração é importante para, assim, trazer o assunto, mas ter cuidado para você não ir demais, tá vendo? Tudo isso você tira da onde? Testando com as pessoas, tá? Por mais que você conheça do assunto, você, o teu jogador é diferente, a pessoa que participa é diferente. Então, você tem que saber exatamente até os pontos de sensibilidade para poder trazer os assuntos. Então, o teste é fundamental para você fazer essa calibragem, tá? E, de novo, é muito legal você trabalhar com perfis diferentes, por exemplo, até aproveitando que o Luiz colocou aqui logo em seguida. Né? Nesse caso da ação do silêncio, seria indicado que a área, quando isso, no caso do silêncio, na instituição, seria indicado que a área de saúde, psicologia, conduz a sua aplicação? Não necessariamente, porque ele pode ser utilizado para equipes, já utilizei para equipes internas, para comissão de ética, então você pode aplicar de várias maneiras. O que tem que ter cuidado, eu acho muito importante que você colocou, Luiz, foi o seguinte, claro, se eu estou trabalhando com questões sensíveis, cuidado também para você ter uma coisa. Por isso que você tem que ter muito cuidado com simulação. Inclusive, determinadas questões de simulações que são muito próximas da realidade, que vão ter sentido, elas têm que ser, inclusive, feitas mediado por um psicólogo de verdade, devidamente formado e certificado. Não é qualquer pessoa que pode conduzir uma atividade extremamente imersiva, tá? Então, isso é muito importante. Como eu falei, o silêncio ele tem esse cuidado de não ser imersivo a esse ponto, tá? Mas, de acordo com o que você vai trabalhar, você precisa ter realmente um profissional preparado, né? Um psicólogo formado mesmo, tá? Para poder estar acompanhando a dinâmica ou facilitando ela, tá? Vai depender muito do que você vai trabalhar. É, porque no do assédio não tem um fato, né, exatamente. A gente só falar, você vai assediar o fulano. Então, mas é só assim, é como se fosse aquele joguinho de carta de detetive mesmo, assim, né? Não tem um storytelling exatamente. Então, isso que é bacana que a gente consegue tratar do assunto sem fazer, simular mesmo uma situação, né, real. Isso. Aqui Rodrigo, tem a gente já está mais pro final aqui já, se encaminhando, que Mas já já? passou muito rápido, meu Deus. Nossa. Assim, ó, tem duas questões sobre linguagem simples, então aqui a Vanessa está falando, né? Para você comentar o jogo da dinâmica de linguagem simples, é muito legal. E aqui também, lá nas inscrições, alguém perguntava também isso, como funciona esse jogo da linguagem simples, o número de participantes necessários, quais são as rodadas dos jogos e tudo mais. Tá. Então vamos lá. A gente criou um joguinho, tá? Mas não é um joguinho de. Falo joguinho porque é um jogo simples, tá? Então é um jogo bem nesse sentido, né? O que é seguir, né? Que é o simples, tá? Então, qual a ideia dele, né? E tem aqui, né? Então, a nossa ideia, ele é baseado lá no material do 011 Lab, né? Hoje é o Lab 11, né? Eles mudaram de nome, tá? Baseado nos princípios que eles têm e uma maneira de ajudar o quê? A diagnosticar, tá? Elementos, tá? Que são importantes desses princípios da linguagem simples, tá? Então, ou seja, eu tenho um texto, eu vou mostrar para vocês, e aí os jogadores eles podem utilizar cartas, tá? Por exemplo, de problemas que você tenha na parte de um texto e colocar em relação ao texto. Então, por exemplo, lá tem alguns princípios, né? Coisas que podem ser, que não são adequadas nos princípios. Por exemplo, frases com mais de 20 palavras, substantivo que atua como verbo, sigla ou jargão técnico, termo sexista, palavras estrangeiras, né? Então, isso aqui vem tudo lá do manual do 011, tá? É o que acontece, tá? Aqui a gente tem o quê? Várias cartas, tá? E essas cartas aqui eles vão ter o quê? Tá? Também vem de um exemplo do próprio manual deles, tá? Então, na verdade, a gente vai abrindo essas cartas, que é o texto, e os jogadores eles têm que identificar corretamente qual é o tipo de problema que tem no elemento do texto, né? Se é uma palavra difícil, se é uma frase que não está na ordem direta. Então, isso é uma maneira de ajudar num processo que tem no próprio manual do 011, de você saber identificar elementos problemáticos num texto para depois você aplicar a técnica de simplificação, tá?
Então, isso aqui é um jogo que ajuda a trabalhar com essa vertente. Você pode trabalhar em conjunto, sozinho, tá? Ou você pode trabalhar com grupo também, tá? Então, isso é muito legal porque é uma maneira simples, sem trocadilhos, tá? Da gente poder trazer esses elementos que são importantes, entender quais são pontos que muitas vezes passa desapercebido, né? Para quem não está ainda devidamente familiarizado, né? Então, isso é o sentido da gente ter feito o jogo aqui do Simples, tá? Tem mais uma pergunta lá sobre recrutamento e seleção. Então, vamos lá. Ó, não, vamos lá, Pamela. Talvez vocês estejam aqui alguma sugestão para aplicar gamificação no processo de recrutamento e seleção? Vamos lá. Vamos pensar pelo seguinte. Primeiro ponto seguinte, o que nós queremos no processo, o que a gente quer no recrutamento e seleção, tá? De novo, aí volta uma questão importante que é o seguinte, normalmente ele vai estar ligado a um perfil de competência técnica, ligado a algum tipo de comportamento ou competências socioemocionais, atrelado a uma verificação de experiência para ser adequado no processo, para a gente pegar o melhor perfil dentro daquilo que a gente quer para recrutar, tá? Normalmente o que acontece no processo de recrutamento e seleção. Eu posso fazer um processo gamificado? Posso, tá? Eu posso, por exemplo, trabalhar com a seguinte forma, tá? Eu posso ter em cada etapa alguns elementos que vão falando o seguinte, ó, tá? E aí, mas lembrando, tá? Eu vou falar sobre isso depois, tá? Então, por exemplo, digamos que eu tenho análise curricular, eu tenho algum tipo de prova teórica, alguma prova de habilidade, eu posso ter algum tipo de entrevista, eu posso falar o seguinte, olha, eu tenho vários processos aqui. Cada processo, aí imagina que isso aqui é uma lógica em que a gente usa uma lógica parecida que a gente tem, por exemplo, num jogo de videogame, tá? Que é uma estruturação de fases. Então, o que acontece? Eu posso estabelecer o seguinte: cada fase do processo seletivo é uma fase, como se fosse lá do Super Mario, né? Lá na floresta, lá no deserto, lá na água que a gente se afoga e tal. A gente pode estabelecer o seguinte: para cada fase, eu estabeleço que cada. E aí eu posso deixar isso claro para cada candidato, qual é a pontuação que elas têm que alcançar para ir para a próxima fase. Se eu estou trabalhando com um processo, por exemplo, classificatório eliminatório. Então, digamos, olha, eu começo com 100 candidatos aqui. Puxa, na primeira etapa, eu só vou passar pelo menos os 50 primeiros. E daí eu posso estabelecer vários critérios de pontuação em algumas atividades que ele tem para pontuar. Por exemplo, pontuação de currículo, tá? Posso fazer por atividade. Posso fazer por vários. Então, eu posso, na verdade, criar uma série de ações, tá? O que você estaria numa lógica de quests, tá? De desafios que a pessoa tem que cumprir ou ter uma pontuação mínima para ela poder ser aprovada. Isso acontece muito, por exemplo, não no Forza em si, né? No Forza Horizon, que é o jogo de corrida da Microsoft, tem uma DLC do Hot Wheels que ela funciona dessa forma, tá? E o jogo funciona assim. Então tem uma série de eventos. À medida que eu vou concluindo vários eventos, eu vou subir de categoria e vou acessando a outra parte da campanha. Só que tem o seguinte: para eu passar para a outra etapa, eu tenho que conseguir um determinado número de estrelas nos eventos anteriores. Então, se eu não tenho o número necessário, eu não consigo progredir. Que seria a mesma coisa se você aplicar isso no processo seletivo. Olha, de acordo com o que você faz, com as atividades que você tenha, você vai tendo uma pontuação que você pode deixar visível para todos os candidatos, e elas vão dizendo o seguinte: se você não concluir tal elemento aqui, você não consegue passar. Até que você chegue na última etapa do processo. Vou dar um outro exemplo que funciona com a mesma lógica de processo seletivo, mas não é para pessoas, tá? Deixa eu trazer aqui na minha página aqui. É isso aqui, ó. E vocês vão ver que é a mesma lógica do que você aplicaria no processo seletivo, que continua sendo um processo de quê? Gamificação e de seleção. Quando eu tenho mais candidatos do que vagas importantes, tá? Então deixa eu mostrar aqui, ó. Tá? Cadê? Só muda o que eu falo. A lógica é a mesma, só vai mudar a parte. Então, não sei se vocês sabem, mas qualquer pessoa no mundo, ela pode ser a designer de um kit de Lego. Por quê?
Uma coisa que a Lego tem é o que eles chamam do Lego Ideas, tá? Que é literalmente isso aqui, tá? Qualquer pessoa no mundo, ela pode submeter um projeto para um kit de Lego, para qualquer coisa. Eu tenho, inclusive, um em casa que eu adoro, que é o navio na garrafa. E é aquela coisa, mas como é que se seleciona um projeto que tem potencial comercial? Lembra? Gamificação, ela é focada no objetivo que você quer. Lego, cara, tem muita gente aí que tem ótimas ideias. Como é que a gente seleciona ideias que potencial comercial para a gente botar o dinheiro no nosso bolso? Poxa, vamos fazer aqui. Então, olha que interessante. Ele tem essa aqui, submeter ideia. Tá? Então, você está se candidatando a ser um designer da Lego. Então, o que acontece? Você submete uma ideia, tá? Ele tem alguns requisitos, tá? E o maior requisito deles é o seguinte, tá? Essa é uma coisa que não seja protegida por propriedade intelectual e que você consiga montar um protótipo do seu kit com as peças de Lego que você tem, para você mostrar que ele é possível de ser feito. Aí você submete a ideia. Aí o que ele faz? O que é isso aqui? Para você verificar se essa ideia ela tem potencial comercial, existe uma série de etapas, tá? Que aqui tem um período para se conseguir um determinado número de apoiadores na plataforma. Então você coloca lá e fala: olha, você precisa conseguir 100 apoiadores em 12 meses. Segundo nível é 1.000 apoiadores em mais 6 meses. Depois é 5.000 apoiadores em 6 meses. E conseguir 10.000 apoiadores. Então você vai fazer propaganda no seu kit de Lego. Aí o que vai acontecer? Se você conseguir chegar aqui na última etapa de seleção, aí sim o seu projeto vai ser avaliado por um expert da Lego. E se for aprovado, aí você vira um Lego designer, ganha 1% de royalties pela venda de cada kit, tá ali escrito no contrato, tá? E você pode falar que é um cara do Lego. Isso aqui é um processo de recrutamento e seleção. Eu estou recrutando designers e estou fazendo um processo seletivo para ver se aquele projeto ali é interessante para virar um produto de verdade, tá? A mesma lógica. Em vez de apoiadores, eu posso estabelecer que cada etapa do meu processo seletivo aqui, ele tem um tipo de pontuação, seja por habilidades socioemocionais, por participar de dinâmicas de grupo, por fazer uma avaliação de teste lógico, por análise curricular, por entrevista com o gestor, até você chegar finalmente na contratação. E isso aqui é um sistema gamificado. E tem funcionado, tá? Eu só tem várias coisas que são sucessos comerciais que vêm daqui. Isso aqui é um modelo de recrutamento e seleção, não de pessoas, mas de projetos, tá? Como exemplo aqui de trabalhar. Inclusive, dá para utilizar a mesma lógica também para projetos externais. Se você pegar mesmo, claro, talvez você vai pegar apoiadores dessa forma, né, externos. Mas se você entender a lógica em que aqui é um processo que a gente chama de inovação de quê? Seleção de ideias, para depois verificar o que tem viabilidade, no caso da Lego aqui, a viabilidade de apoio, porque isso aqui pode virar potenciais consumidores, para depois fazer uma avaliação técnica com base a partir do que está aqui. Só que eles fazem invertido. Para não gastar força de trabalho para fazer uma análise de viabilidade técnica ou legal, eles falam o seguinte: não, vamos ver se primeiro tem fit comercial, que a gente vive de vender kit de Lego. Aí, verificada a viabilidade comercial da ideia, ou se fosse uma política pública, a viabilidade de resultado, aí a gente leva para uma outra parte de realmente formatar um projeto de verdade. Que aí você tem que realmente montar o kit, fazer a produção das peças, aí você realmente entra numa etapa de implementação mesmo, que aí você vai entrar numa modelagem de gerenciamento de projeto. Mas a lógica é a mesma. E isso aqui é outro exemplo real aí de gamificação aplicada a processo de recrutamento e seleção. E pelo menos a Lego está feliz porque ela está faturando muito dinheiro também. Como falo. De novo, quem entende que gamificação não é bobo tem ganhado bastante dinheiro com isso. Tem conseguido bons resultados nos seus negócios. Muito bom. Muito obrigada, Rodrigo. Nossa, que conversa boa. Muito bom. Pessoal, aí tem mais alguma pergunta? Chefa? É só uma curiosidade, Rodrigo. Por exemplo, o teu processo criativo, tá? Porque eu tinha te falado em off que a gente tentou
fazer um jogo aqui para treinamento dos estagiários, ainda estamos vendo o que a gente vai fazer, mas o teu processo criativo do jogo do silêncio, entre você conceber ele, finalizar, fazer tudo, demorou quanto tempo? Vou contar a historinha. Então tá. Olha só. O que acontece? A gente tem lá algumas atividades que a gente chama de atividade de semana de integração, né? A gente está em trabalho remoto, né? Então tem algumas atividades que a gente desenvolve aí de integração das pessoas, né? São as pessoas, elas também se perder totalmente o contato com as pessoas, também isso prejudica, inclusive, os resultados da organização. E aí, né, na superintendência que eu trabalho, né? Eu trabalho na área de inovação de projetos, mas a nossa área trabalha com toda a estratégia da agência, tá? Plano estratégico, qualidade normativa, indicadores, né? Processos. E aí teve uma demanda seguinte, porque a gente cuida também da parte lá de integridade, né? Parte do comitê de integridade, da coordenação fica com a gente. Então eu recebi uma demanda da gestora, que ela sabe que eu trabalho com jogos, né? E falou assim, puxa, a gente poderia tentar fazer uma dinâmica nessa de integração para trabalhar com essa questão de enfrentamento ao assédio. Falei, ótimo tema. Você consegue pensar em alguma coisa, Rodrigo? Consigo. E aí vamos tentar pensar aquela coisa do tipo. Lembra? Seu game designer, a não ser que você faça porque você gosta, aí você faz da sua cabeça mesmo, mas normalmente você vai atender uma demanda de alguém. Então você entende a demanda. Aí, beleza, como é que eu vou fazer isso? Aí tem uma coisa muito importante que é o seguinte: eu fui testando várias coisas, tá? E aí o que acontece? Por isso que eu falo o seguinte: quem quer trabalhar com jogos, com gamificação, qual é a melhor dica que eu posso dar? Jogue. Quanto mais você jogar, quanto mais você experimentar, mais repertório você vai ter, tá? Então isso é muito importante. Aí tinha muitas coisas, o time dele tava tentando. Aí, claro que é aquela coisa do tipo, né? Um, o tempo é sempre o elemento mais importante. Tá acabando, tá chegando a hora do evento, eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu tive o estalo de pensar na mecânica do lobisomem. Cara, o lobisomem. Por quê? É um jogo social. Por quê? Porque era requisito. Tinha que ser uma atividade dinâmica com muitas pessoas simultâneas. Eu tinha que tratar do assunto. O assunto tinha que ser tratado de uma maneira séria, tá? Mas não podia pesar a mão. Eu falei, cara, o lobisomem é uma boa ideia. Porque aí você pensa na analogia, porque o lobisomem no jogo é justamente aquela pessoa que ataca as vítimas, mas ele tenta se esconder, fazer o lobo na pele do cordeiro, que é uma situação que acontece com muitos assediadores, que tentam se passar por vítima, inclusive. Eu falei, vou pegar. Aí, tá vendo? Olha como é que. Eu peguei a analogia da temática, eu falei, ele funciona assim, e adaptei, e aí a gente fez a primeira versão. Foi no mesmo dia. Me lembro que assim, você tinha feito. Mas por quê? Porque o que acontece? Restrição às vezes é bom porque ela força você a pensar as coisas. Mas ajuda a gente a pensar. Eu sempre falo o seguinte, uma dica para todo mundo que quer fazer o seu primeiro jogo. Qual é a melhor dica? Pega um jogo qualquer que você conheça e tente adaptá-lo para a situação que você quer. Cara, conheço, por exemplo, banco imobiliário. Ótimo. Pensa no seguinte: se em vez de ficar andando e comprando propriedade, o que que eu posso comprar? Posso comprar uma competência e pensar no banco imobiliário como uma trilha de aprendizagem, por exemplo? Nossa, eu posso pegar, por exemplo, aquela lógica lá de fazer um processo em que a minha construção das minhas casinhas e do meu hotel é um processo que eu estou fazendo, e aí ver o que que eu posso simplificar nele. De novo, use uma coisa que você já conheça e use ao seu favor. E, gente, aí acho que tem até uma pergunta aqui, que eu acho que foi do Leandro, que é o seguinte, né? Rodrigo, o jogo pode ser repetido com o mesmo grupo em momento posterior? Pode, tá? Pode sim. Tá? Você pode fazer, tem jogos que são repetíveis mesmo, tá? Que você pode fazer com vários grupos, você pode trabalhar também. Então você pode fazer isso de uma forma que você consiga o aprendizado, tá? Para poder ver, né, várias questões aí. Então é uma coisa muito importante, tá? Para você poder trabalhar e você poder entender aquilo que você vai fazer. Aí, Kleiner, deixa eu responder aqui a sua pergunta. O que que eu recomendo, tá? Ah, é aqui. Eu vou falar, tá em inglês, tá? Mas eu recomendo, tá? Então eu vou botar aqui no chat, tá? Que isso é bom. Porque tem muita coisa para assim, quem quiser realmente estudar isso aqui, vai de boa, porque, cara, assim, eu conheço várias pessoas, inclusive, eu não cheguei a fazer, né?
Eu tô no mestrado ainda. Eu tenho mestrado. Mas, por exemplo, conheço várias pessoas que fazem doutorado nessa área, tá? Pessoal bom mesmo, tá? Você sabe que é o seguinte, a Serious Game Society é um grupo, né? Ele não é governamental, em que ele ajuda a trabalhar, que é um grupo que discute questões acadêmicas relacionadas a jogos sérios. Então tem uma coisa muito interessante porque eles têm isso aqui, eles têm um journal, né? Então eles têm um periódico que é gratuito, tá? E aqui eles trabalham com vários casos de jogos sérios, tá? E aí, por quê? Mas aí, obviamente, que aqui ele tem todo um aspecto de análise, o que submete, né? Faz uma análise, né? Normalmente são game designers mesmo, tá? E ele tem um aspecto acadêmico mesmo, tá? Então, tem a questão do jogo, da finalidade, como é que é utilizado. Aqui, ó. Ó, Behavioral Coach, né? Web-Based Series Game. E até o tabuleiro aqui é bem parecido com o Banco Imobiliário. Ou com o Monopoly, né? Então aqui é muito legal, cara. Tem muitos casos muito bons aí de analisar para trabalhar e eu recomendo muito aí, aqui, né? Para quem, assim, hoje um ChatGPT, às vezes, você até consegue, se você já com idioma de inglês, você consegue até jogar esses tradutores automáticos com IA, que você consegue ter uma boa tradução. E eu recomendo muito porque tem casos muito bons aí para vários tipos de finalidade, tá? Então, como uma forma de aplicação, tá? E, de novo, uma coisa fundamental para encerrar minha fala não tenho medo de copiar, que tem uma coisa interessante, tá? Por quê? Jogos, elementos de jogos, eles são abertos mesmo, tá? Então, muita gente me pergunta às vezes: Ah, Rodrigo, como é que eu faço para registrar um jogo? Posso? Pode. Você não pode registrar as regras do jogo. Regras, mecânicas de jogos não são registráveis nem patenteáveis, tá? Isso tanto aqui no Brasil quanto em outros lugares. Então, por exemplo, aquela coisa de você rolar o dado e andar com o peão, isso não é protegido por propriedade intelectual ou industrial, tá? A lei protege isso aqui no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, tá? Então, ou seja, você não pode, por exemplo, copiar, por exemplo, a marca do Banco Imobiliário do Monopoly. Porque a marca do jogo, a marca comercial, aí sim ela tem uma proteção. Mas as mecânicas, então, eu quero fazer um jogo de tabuleiro onde eu rolo o dadinho, vai andando nas casas, vou respondendo perguntas para as pessoas aprenderem. Vou estar violando o direito autoral, vou estar plagiando alguém? Não. De novo, use as coisas que vocês já conhecem como base para fazer aquilo que vocês querem fazer. De novo, Rodrigo, eu não sei fazer um jogo eletrônico. Faz um jogo de papel. Eu sempre falo, papel é a melhor ferramenta para você prototipar qualquer coisa. Eu falo, se você consegue fazer algo no papel, você consegue fazer em qualquer outro lugar, tá? Então, faz a trilhazinha, faz a cartinha, escreve, coloca, rola o dadinho, pega os seus componentes War e muda em cima, faz o tabuleiro novo. Porque isso ajuda você materializar e testar as coisas, tá? Depois você faz bonitinho, tá? Inclusive, depois, até dependendo do que for, é até fácil você converter isso para jogo eletrônico, tá? Muito jogo de tabuleiro hoje, ele tem uma versão eletrônica, tá? E tem sites, por exemplo, o Tabletopia, tá? Que ele tem o seguinte, tá? Ele é um site onde você consegue virtualizar jogos, tá? Então, por exemplo, né? Deixa eu só pegar mais um último exemplo aqui, tá? Ó. Tcharam, tcharam. Então, ó, um outro exemplo aí é um jogo sério mesmo, tá? Não é uma gamificação. Esse aqui foi um projeto que foi liderado pela CGU, né? Que é um jogo de cartas, tá? Aonde você entende como é que funciona um governo aberto, tá? Você pode imprimir as cartas, então ele é o que a gente chama de print and play. Você imprime e joga, mas você pode jogar online aqui pelo Tabletop. Aí você tem o jogo, você pode jogar, é de graça, tá? É só você se cadastrar e jogar. E aí ele simula, né? O Tabletop é uma coisa muito legal porque ele simula um ambiente 3D, simulando uma mesa de jogo real. Então é muito legal porque você pode prototipar e testar em ambiente virtual jogos físicos, incluindo com pessoas que você não tem presencial. Então, isso aqui é uma imagem do jogo. Então, ele tem dadinho, então você consegue fazer, é bem legal. Com o playtest também, então você consegue virtualizar até jogos de tabuleiro. Hoje você consegue virtualizar jogos de tabuleiro para testar, para jogar alguma coisa assim, para qualquer finalidade. Esse é muito bom, porque entende grupos de interesse, discussão de política pública. É muito bom esse jogo aí.
patrocinado aí pela CGO e feito com o estudo de governo aberto e o Fast Food da Política, que foi o design, a empresa que fez o design do jogo. Tá? Então tem muitas possibilidades aí bacanas sobre isso. É isso aí, Selma. Que nem citando aí o Austin Kleon, né? Do Hobby como Artista, né? Porque no Hobby como Artista ele fala, né? O nome do livro parece provocativo, né? Roubar, né? Meter a mão grande. Não, mas ele fala claramente. Ele fala que roubar como artista não é. Ele falou logo no início. Uma coisa é você plagiar o outro. Você tomar para si algo que foi feito por uma outra pessoa. Ele fala, isso é plágio. Isso não deve ser feito. Roubar como artista é você se inspirar em coisas que já existem para criar uma coisa com a sua identidade, com a sua marca. Muito bem colocado aí como referência, Selma. Eu gosto muito desse livro também. Muito bom se inspirar em você. E lembrando que a gente já explodiu Paris, né? Ah, desculpa. Ah, já. Já explodimos Paris Não de verdade, tá? Virtualmente. num jogo de estratégia que não deu muito certo. Gente, agora acho que já deu mesmo nosso horário, são 15 para as 4 já, a conversa... O Rodrigo é o tipo de pessoa que a gente passaria uma tarde conversando, foi até difícil aqui para mim, para a doutora Giovana, para a gente resolver que tema que você viria falar com a gente, porque você tem muitas habilidades, muitas facetas. Rodrigo, muito obrigada por ter vindo. Eu que E agradeço, gente. Estou muito feliz. E estou feliz de ver várias pessoas conhecidas aqui, podendo ver pelo menos virtualmente, né? Então, que verdade. bom, né? Aproveitar a tecnologia aí também para me aproximar com as pessoas aí, que eu tenho saudade também. Então, muito obrigado, né? Estou vendo aqui um monte de gente O Leandro legal. fala que você é uma fonte inesgotável de inspiração, e é verdade. Se a gente tivesse inspiração, a gente só conversa com você. E o pior é terminar isso daqui, ter que trabalhar, trabalho ordinário, e ficar com vontade de explorar todas essas ferramentas que o Rodrigo nos apresentou. Então a gente fica num dilema aí que vamos ter que colocar isso para depois. Mas é assim que é uma conversa boa, né? Que nos instiga e a gente planta aquela sementinha que a gente quer ir pesquisar lá, quer aprender mais. Obrigada, Rodrigo. E eu que agradeço, Giovana, Márcia, pessoal. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com vocês. Nem gosto do assunto, né? Já É. percebi. É muito bom ver teu amor aí, tua paixão pelas coisas que você faz e fala, né? E muito obrigado de novo pelo teu tempo. Obrigada, pessoal, a todas as pessoas que vieram aí com a gente participar de mais um Link Convida. E vamos ver para agosto se a gente volta a falar sobre a inteligência artificial, aprender a fazer prompts aí. Estão vendo com um professor também bem interessante. Aguardo vocês todos aí. Ah, depois, né, Diga, você falou diga. de inteligência. Cara, tem muitas coisas legais hoje que você consegue utilizar IA que te auxilia nesse trabalho de fazer jogo. Estava E pensando uma coisa nisso. que eu tenho usado, por exemplo, né? Ah, desculpa interromper, Márcia. Por exemplo, jogos mais simples, para testar mecânica, você pode utilizar tipo, o ChatGPT para você simular a partida para você testar mecânica. Fazer teste Olha rápido de só, mecânica. Mas isso fica para uma outra história. isso aí. Gente, valeu, vai ficar gravado, tá? Essa entrevista e todas as outras que a gente fez ficam no nosso canal do YouTube, chama Inovação Institucional, JFPR. E amanhã o vídeo de hoje já vai estar lá, levemente editado, e para vocês. Márcia, o Elke aqui me mandou uma mensagem que ele tem duas experiências de gamificação no judiciário. Se o pessoal tiver interesse em Opa! assistir, em ver, ele pode mostrar. Aí fica, né, a Tem critério. algum link? É o que você para Se ele um quiser bate-papo? falar, fica dele ali. Aqui, ó. Tá. Elke? Só que o teu som não tá aparecendo, Elkin. Eu acho que deve ser alguma coisa na tua entrada, no fone, talvez. Não. Nós temos um café virtual com a Elke, segunda, pessoal do laboratório aí. Sim, já está marcado esse. Me ouvem agora, pessoal? Agora Sim, sim. oi, Ah, show. querido. Tô com material aqui na tela. Eu não queria. Na verdade, eu queria mais o crivo do Rodrigo para dizer assim, isso aí é mais ou menos do que eu estava falando. Ou não. Mas é Vendo aí. rapidinho, vou mostra aqui rapidinho.
uma Agora. experiência que a gente fez, vou compartilhar aqui, uma experiência que a gente fez à época, eu estava à frente do escritório de projetos do tribunal e o CNJ estava deixa eu ver aqui, deixa eu compartilhar aqui, o CNJ estava naquela de colocar a gerência de projetos, né, o gerenciamento de projetos no hábito dos tribunais. Hoje isso é uma realidade. E aí eu fiz para ajudar num trabalho que a gente tinha lá, que era de conscientização e formação de gerentes, eu fiz um board com a primeira fase da metodologia de gerenciamento de projetos do tribunal, que é a fase até a aprovação do projeto, né? O termo de abertura do projeto aprovado. E aí eu fiz isso e fiz com as outras fases também, do planejamento, da execução. Fiz um board desse em cada fase do projeto. E uma vez veja como foi acidental, um cara entrou na sala e disse assim, essa sala aqui, e era o escritório de projetos do tribunal. Eu disse, o escritório é todo descolado aqui, não é nem trabalho, né? O pessoal fica brincando, um joguinho. Eu disse, cara, não é um joguinho, mas podia ser. E aí, desse comentário, eu fiz isso aqui. Eu coloquei no board, aqui tá o primeiro board, que é o da fase de aprovação do termo de abertura. Aqui é o segundo, que é o do planejamento. O nome do jogo é A Jornada do Gerente. Cada pino desse aqui é um dos gerentes que tinha no escritório de projetos. E cada pino desse aqui no jogo, com a mesma cor, tipo esse aqui, ó, é Simão, é o branco. É porque eu estou falando aqui de 2011 e 2012. A qualidade da foto dos celulares não era tão boa. Mas esse primeiro pino aqui tem o nome do Simão, ele é branquinho, ele é como uma legenda. É para dizer que esse projeto, e aqui tem um código de projeto, é o projeto que o Simão gerencia. Já aquele rosinha é um projeto gerenciado pela Milena, que é da legenda rosa aqui. E aí os projetos passaram a correr nesse mapa. E isso aqui traz uma série de elementos de gamificação, como, por exemplo, a competição. Quando um passa pelo outro, aqui assim, aí tem uma zoação na sala. Quando o projeto chega no final da fase, todo mundo que estiver no board paga um bolo para o gerente, só ele não paga, né? Para o gerente que levou o projeto até o fim. Então, a gente inseriu a cultura de gerenciamento de projetos com gamificação por aqui. E essa imagem, para ela ficar um pouco melhor... aqui tem ela numa qualidade um pouco melhor, né? E aí foi uma experiência muito, muito exitosa. A gente teve resultados bem bons. O escritório começou a dar resultados bem interessantes, os projetos atrasando menos. Eu tinha, até nas reuniões com clientes, dos patrocinadores dos projetos, a gente conseguia dizer para ele, olha, está nessa fase, a próxima é essa. Eu consigo ver o que é que tem, qual é o próximo inimigo, né? Qual é a próxima fase. E aí era fácil de conversar com eles que não dominavam, patrocinadores não dominavam a metodologia, então era mais fácil e tal. Então a gente tirou uma série de vantagens aqui, e aí disso nasceu a ideia da gente fazer, isso está em desenvolvimento agora, isso aqui é só um protótipo que eu vou mostrar para vocês, a ideia de fazer esse aqui, que é um joguinho que a gente está fazendo, e a Agenda 2030 é só um exemplo de uso, mas a gente está fazendo um framework de jogos. Eu consigo, essa mocinha que está se mexendo ali é a Justina, ela está se movendo e indo para o primeiro ODS, o da pobreza, né? O sem pobreza. E aí ela, quando chega naquela casinha, ela habilita aqui o botão de entrar, aí eu entro e ela vai... Tem pontos na sala que são pontos de interesse aqui, vou, por exemplo, colocá-la para cá, para ela entrar e habilitar de novo o botão de entrar, e aí ela chega aqui num desafio, né? Fuja das respostas erradas e alcance as certas para marcar seu ponto. E aí, o que eu vou falar aqui é do ODS 01, que é o da pobreza. Então, numa área de capacitação, a pessoa fez o treinamento e eu posso avaliá-la com esse jogo, né? Como é que a pessoa está numa situação de pobreza? Está aqui, ó, não consegue satisfazer suas necessidades, foge daqueles que estão errados, ela marca o ponto, e assim vai. E aí, nesse joguinho aqui, olha, tem outra pergunta, quantas pessoas vivem em situação de extrema pobreza no mundo? E aí eu vou lá, isso é para jogar no celular, tá horrível aqui clicando no computador, aí vai marcando a pontuação aqui, e esse aqui é um jogo que mede conhecimentos que foram dados num treinamento sobre os ODS, né? E aí a pessoa vai avançando nesse tabuleiro aqui até o último ODS, né? E a gente tem a garantia de que ela pelo menos teve contato com aquele conteúdo, né? Isso para uma área de capacitação.
Mas eu consigo tirar esse tema ODS e colocar aqui por trás qualquer outro tema. Eu só preciso, no nosso framework, eu só preciso inserir as perguntas, o tipo de desafio, se vai ser com essa bomba que cai no paraquedas, ou se vai ser um outro tipo de desafio, e aí ela joga por aí. São duas experiências que a gente tem aqui dentro do judiciário com gamificação que deram bastante certo, assim, que são promissoras. Pô, muito legal, ok. Tem uma coisa bem legal que o pessoal da Receita Federal, o pessoal lá da. Eu esqueci. Só. É porque tem vários lugares, né? Mas tem o pessoal que, da área de inovação, eles criaram um jogo também para gerente de projetos. Eles chamam de Desafio GP, bem nessa pegada mesmo, de ir trabalhando com cada uma das fases. É bem legal. Bacana. E do ODS é bem legal. Não sei se vocês conhecem, não sei se o Marta jogou lá na Semana de Inovação. O Cidades Possíveis, do TCU. Tu jogou? Acho que tu jogou, não jogou, Márcia? Joguei, muito legal. Que é muito legal, que também trabalha muito com como é que é Cidades Possíveis, né? Aí pegando essa também que ajuda muito nesse ensino de ODS, né? Você tem que ir montando uma cidade com vários aparelhos públicos, tanto público quanto privado. Pode ter um shopping center, pode ter estação de água. E aí o que acontece? O... cada tipo de estrutura, ela impacta os ODS, mais ou menos de acordo com o tipo aonde ele está e aonde você coloca. Porque você colocar, por exemplo, um aterro sanitário perto de uma escola é diferente de você utilizar uma outra estrutura, por exemplo, né? Então é bem interessante porque ele ajuda também. Aí, quando você falou, eu me lembrei muito disso, né? Desse caminho dos ODS, né? E de ponto, porque isso vai pontuando e também vai discutindo várias questões aí das aplicações. Pô, mas gostei muito, muito legal os dois projetos. É bem nessa linha mesmo, né? Tem tudo a ver. Muito bem, muito legal. Que, pô, bacana, aprendi muita coisa nova hoje, pessoal. Gostei. Gostei mesmo. O Elkey também é show, né? Segunda-feira a gente se encontra, né, Márcia? Tem um papo aí. Isso, nosso café tá atrasado já. É verdade. Segunda-feira vamos falar de linguagem simples, né, Márcia? OKRs, linguagem simples, vamos fazer aí tudo. Gente, Já faz 1h30 que vamos, estamos né? aqui, então Vamos foi ao muito boa a trabalho. conversa, mas a gente precisa encerrar. Então, pessoal, até agosto. Muito obrigada. Obrigada, Rodrigo, de novo. Muito Valeu. obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau, Obrigada. tchau. Muito obrigada. Obrigada, Rodrigo. Obrigada. Obrigada, Tchau, pessoal, tchau. pela troca. Tchau, tchau.